Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Piperno. Vanderlei Nogueira, vou passar primeiro para você, que você já deu um apelido pro Jorge Jesus. O Vampeta já deixou claro, ele contrataria. E você? Bom, o professor Jorge Jesus adotou a tática vale tudo. Ele lançou oficialmente, pela importância dele. Nenhum técnico pode atirar a primeira pedra. Isso acontece todo dia. Eu queria só dizer Obrigado, foi o que eu falei. Não, mas peraí, não estamos falando de Jesus, não estamos falando de outro personagem, mas eu estou dizendo só que nenhum técnico pode se pronunciar, porque isso acontece todo dia no futebol brasileiro. Técnico é contratado, entre aspas, 2-3 horas depois de um treinador ter sido demitido. Como se todo mundo fosse acreditar que foram suficientes aquelas 3 horas para contratar alguém. Isso já acontece antes. Quando um técnico começa a ser fritado, sobre a mesa do executivo que vai contratar um novo treinador, surge um pacotão de currículos. Então, na prática, é a mesma coisa. Agora, falando desse episódio, estamos falando de Jorge Jesus, que é um cara que marcou a sua passagem aqui com brilhantismo dirigindo o Flamengo. O que ele fez nas últimas horas, realmente decepcionante. Foi uma atuação, na minha opinião, desastrosa, né? Ele ainda dá prazo com o português, irmão português, com o português no cargo e sendo fritado. Depois de por exemplo, do encerramento de uma partida, essa notícia surge e o jornalista tá aí para isso, para perguntar. O cara respondeu e repercutiu a resposta dele. Tá certo? Então ele foi desajeitado, deselegante, visita inoportuna, veio para infernizar, vai ficar mais um tempinho aqui. Absolutamente desastrosa a participação do professor Jorge Jesus. Às vezes o amor o faz cometer atitudes precipitadas. Às vezes o amor o faz tomar atitudes precipitadas. Não, e de amor você entende. O amor é tão grande que ele tem que fugir pela porta do de amor você entende. Esse programa é de informação. Até o amor do apresentador ligou minutos atrás perguntando, ele ou eu? Falou isso no telefone. Eu ouvi, estava no Viva Voz. Dona Natália, é mentira ou é verdade? É verdade. Natália aí, ó. Natália perguntou, eu ou Jesus? Sem dúvida nenhuma, a resposta foi Jorge Jesus. Vamos jantar, Natália, que eu vou conciliar isso aí, Natália. É um negócio, eu sei que você não passou a noite acordada depois daquela declaração que você soube do Jesus. Professor, pisou na bola para valer. Se eu fosse o Flamengo, não contrataria o Jesus, claro, porque é a consagração de uma postura antiética. Eu falei, é até parceiro nosso, eu falei assim, poxa, vai ganhar, entre aspas, certo? O oposto do troféu LinkedIn. Se você tem que colocar uma postura antiética, troféu Jorge Jesus. Foi isso que aconteceu. Eu lamento muito isso, porque eu acho que ele teve uma passagem brilhante no Flamengo. Mas fora do campo, um desastre. Eu lamento pelo professor Paulo Souza, que depois do que aconteceu... Nenhuma manifestação do Flamengo, nada, porque tinha 1 minuto depois, o Flamengo tem que dar uma nota oficial. Olha, adoramos que ele nos ame, mas esquece. Né? Pelo menos você fala com 40 milhões de pessoas também, hein? Que estão aí, a maioria dos rubro-negros, a rede social hoje é volta a Jesus, por isso que eu concordo com vocês. Realmente, essa postura do Jorge Jesus, ela joga a torcida totalmente contra o Paulo Souza. Não, e deu um cacete aí, porque você disse aí, deu um cacete aí nos 2 dirigentes que foram lá tentar contratá-lo. Quer dizer, então, já jogou também para cima do Marcos Braz, que por algum momento, ei, Jesus, amo você. Fez uma lambança lá, que eu já falei isso várias vezes aqui. Mas não importa, ele jogou contra os 2 dirigentes que foram, dizendo que eles foram ineficientes. Agora eu tenho uma resposta também, Gabriel, antes da gente falar aí do Mauro César, o negócio é o seguinte, eu acho que o grande objetivo do Jorge Jesus nesse pronunciamento foi deixar claro que o que o Flamengo expôs para toda a imprensa, porque a gente cansa de falar aqui, dirigente usa a imprensa. Eles têm os seus jornalistas, eles passam informação e ele deixa claro, não foi feito todo o esforço que falaram que foi feito para o meu retorno. Porque é muito fácil para o Flamengo, pronto, Jorge Jesus parece que ele não quer,
e a gente tá lá na crista da onda. Eu tenho até a parte aqui do pronunciamento dele, que eu até anotei pra gente falar aqui no programa, que é o seguinte, ó. Braz e Spindel, o Braz é o vice de futebol, o Spindel é o diretor de futebol do Flamengo, não me convidaram para voltar em dezembro. Sugeri que fossem para Portugal em janeiro, pois seria mais fácil. Sensação que tenho, ó, isso é importante. A sensação que tenho é que já haviam escolhido o Paulo Souza e foram só cumprir a obrigação social comigo. Obrigação social com ele, pra mim, obrigação com a torcida. Ah, vamos ali parecer que a gente tá em cima do Jorge Jesus. E isso o próprio o Benjamin Bach, apresentador do SBT, meu amigo, que é muito amigo do Jorge Jesus, já tinha falado comigo. Ele falou, Thiago, o Flamengo passa um esforço feito pra trazer o Jesus que não foi feito como eles passam. Eu concordo. Então tem isso também. Não, eu concordo. Pro clube é muito fácil jogar a torcida contra qualquer um. Eu concordo. Isso surgiu e só reforça aquilo que a gente, pelo menos alguns, eu estou incluindo nesse pacote, falamos na época, que o Flamengo fez lambança, o Flamengo provocou o Benfica, o Flamengo foi na casa do Porto, assistir o jogo e torcer para que perdesse, para facilitar a negociação, aparentemente. A diretoria do Flamengo cometeu enorme lambança, eu falei, só estou repetindo o que eu falei. Tem memória, as pessoas que têm memória lembram e também está gravado. Então está tudo certo. E o professor Jorge Jesus, eu acho que também pisou na bola, dificultou, não facilitou como poderia facilitar se amasse efetivamente o Flamengo. O seu professor Paulo Souza também deu um bico na Polônia, não podemos esquecer isso. Atenção, eu não quero... foi muito criticado por isso. Muito criticado, foi chamado de traidor lá na Polônia. Então, por isso que eu falei aqui que nenhum técnico tem que atirar a primeira pedra. Nós estamos analisando comportamento. Não é porque o A cometeu uma lambança que o B também tem a justificativa de cometer. É só isso que a gente está falando. Eu não estou falando que, nossa, é uma pureza esse mercado de treinadores e ele cometeu esse escorregão. Não, todos ou quase todos cometem isso. O que não se pode é aprovar, porque um fez, o outro vai fazer. Não é isso. O professor Jorge Jesus tem emprego, acho, em qualquer lugar. Foi deselegante, foi não foi apropriada a presença dele no Brasil nessa época. Nós falamos aqui, vai desfilar, não é a época. A batata do outro está assando. Você tem tanta grana, vai passear nas Ilhas Malvinas, onde você quiser. Não faz isso com o cara, que é teu sangue. Mas eu concordo, Vanderlei. Mas também, como você falou, ninguém pode atirar pedra, não. Porque se a gente for falar de ética no futebol, aí parece que o Jorge Jesus, nossa, até pelos tweets aí que a gente tá vendo, eu acho também que é muito exagerado. Já vi muito treinador cavar e não ser criticado desse jeito. Não. Já vi muito treinador cavar. Muito treinador cavar. Agora, é a situação. Ele tá no momento que provavelmente é o divisor de águas. Ou eu vou ou eu não vou. Eu quero. E a gente deixou claro, parecia que poderia ser seleção brasileira. Ele quer o Flamengo. E Davi pode ir pra seleção também, irmão. Não, eu sei, mas ele deixa claro que ele quer o Flamengo. Ele deu, inclusive, data. Até o dia 20, eu vou esperar. E eu acho, não tô falando aqui da ética, realmente não é a postura mais adequada. O que eu tô falando é que ele não é o único. Isso acontece muito, como o Vanderlei já falou. Agora, se eu sou dirigente do Flamengo, eu faço igual o Vampeta. Na hora, Paulo Souza, vamos fazer um acordo aqui. Até porque... Eu faria, eu não tenho medo de falar o que eu penso, não. Vou ser espancado aqui no chat. Até porque eu gosto disso. É torcida, irmão. Torcedor briga no bar, conversa. Futebol é isso. Agora, se eu sou dirigente, imagina a pressão no Rodolfo Landim se ele mantém o Paulo Souza e não ganha nada, que é o que eu acho que vai acontecer, tá? Pelo que eu vejo do time do Flamengo com o Paulo Souza, eu acho que é difícil bater Palmeiras, bater Atlético Mineiro, pelo que eu vi de jogos aí em 5 meses. Agora, pode ganhar? Pode. Agora, se ele contrata o Jorge Jesus, ele não vai sofrer pressão nenhuma se ele não ganhar. Mas aí que tá o negócio, né? Aí vai ser aquele negócio, ou o Jorge Jesus é o cara realmente, ou não vai ganhar nada e acaba essa pressão em cima de todo o treinador que vai pro Flamengo. E vamos lembrar que o Jesus já foi eliminado pelo Abel, quando o Abel ainda era um técnico iniciante, estava nas fraldas ainda lá no Paróquio da Grécia. E ele
Aí já tá chamando pra rivalidade do Palmeiras. O que eu tô dizendo é o seguinte, não há garantia nenhuma de que o Jesus vai chegar aqui e emplacar de novo, até porque ele voltou pro Benfica também, porque lá no Benfica se considerava o Jesus a eterna salvação, porque o time vinha mal, né? Resultado, ficou em terceiro no Campeonato Português. Foi o ano que o Benfica mais gastou dinheiro na vida, pegou o dinheiro do João Félix, enterrou, comprou um monte de reforço, tomou 100 milhões de euros em empréstimo bancário e ficou em terceiro no Campeonato Português. Mas tudo isso para dizer o seguinte, você falou que do ponto de vista ético não pode jogar pedra no outro, porque os outros técnicos também dão uma cavadinha, é verdade. Eu já vi técnico ligar para dirigente, eu tô aí e tal. Mas uma coisa é o cara dar uma cavadinha e fazer isso aí. A outra coisa é o cara não só dar uma cavadinha, como fazer um pré-sal lá, porque é o seguinte, ele veio pro carnaval, se fantasiou, foi pra escola de samba, avenida. Ontem a gente viu um vídeo lá no puxador de samba lá com ele. Quer dizer, veio aqui de férias pra ficar o tempo todo infernizando a vida e ainda fala explicitamente, eu quero o lugar do cara. Isso eu nunca vi. Tudo bem que o cara também pode não ser a figura mais angelical, como o Vanderlei lembrou, que abandonou a Polônia, e é verdade, abandonou a Polônia no momento em que ele sabia que a Polônia não ia para a Copa, porque a Polônia ia ter que jogar com a Rússia e Moscou, ele sabia que ele não ia ganhar. Aí depois aconteceu a guerra, isso tudo, o caminho da Polônia ficou mais fácil, mas ele já não estava lá também e quebrou a cara. Tem convicção de que se ele pudesse antever aí que fosse ter guerra e a Polônia fosse ter esse caminho mais fácil para ir para a Copa do Mundo, é muito possível que tivesse ficado lá. Agora, zero do ponto de vista ético para o Jesus. E a diretoria do Flamengo vai passar o atestado de que é uma banana se fizer isso agora, porque é o seguinte, como é que vai trazer de volta um cara que faz tudo isso e ainda por cima fala que o clube lá não se... Pô, o clube mandou 2 dirigentes lá para trazer ele de volta. Pode ter errado na estratégia, no timing, na semana, porque ele também disse que ele ia cair mesmo porque o presidente Luiz Felipe Vieira tinha sido empichado lá e tal. Então, assim... Por mais que o Flamengo tenha errado em algum momento nessa estratégia para repatriá-lo, para resgatá-lo, o Flamengo foi até lá, demonstrou interesse pelo cara. E tem mais uma coisa. Aí, seu Vampeta, é o seguinte, se eu sou o Paulo Souza, vamos então fazer um acordo, porque o Jesus está aí e tal. Vamos, você me paga cada centavo que está no contrato. Não abro mão de rigorosamente nada. Paga, você está me dando um bico de forma humilhante? Paga. Tá bom, mas paga. Quero ver pagar. É o que eu falei, é o que eu e o Vampeta a gente falou aqui. O Flamengo iria pagar 10 milhões e meio de euros no Andreas Pereira, o que não deve acontecer. Isso aí são 50 milhões de reais, quase 60 milhões de reais. Certo. Tá? Gasta o dinheiro no Jorge Jesus. Que coisa pedular, vamos queimar dinheiro para trazer o técnico. É o cara que fez o Flamengo jogar o melhor futebol da história do futebol brasileiro nos últimos anos. E depois ficou em terceiro no Campeonato Português. Tá bom, mas calma aí, a gente tá falando de Flamengo ou tá falando de Benfica? Mas aí tá o negócio. A fila andou, já são 3 anos depois, então ficou em terceiro no Campeonato Português. Mas a tomou torcida, um toco até do esporte. Ele está falando do Flamengo, ele não tá falando do Benfica. Bruno Prado, qual a sua opinião? Então você não contrataria o Jorge Jesus? É muita humilhação trazer o Jesus depois de tudo isso. Mas é medo... Do quê? É opinião? Que isso? O cara deu um bico. É como a namorada que deu um bico no cara, foi lá, foi morar com ela, e depois, volta, meu amor, por favor. Tem um pouco de amor próprio aí. Bom, tem coisas aí, né? Primeiro que amor no futebol, isso é tudo cascata, isso não existe. Isso é tudo mentira. O Jorge Jesus não ama o Flamengo, o Benfica não ama nada. Ele ama o dinheiro e tá certo, ele tem que ganhar dinheiro. Não tem que amar nada, até porque quando você perde, se ele volta aí e chega no fim do ano e perde tudo, vão odiar ele. Os mesmos que amam lá fora Jorge Jesus. Então, não tem que amar nada. Tem até que... o mimimi. Vai também. Não tem que amar nada. Então você tem que amar dinheiro no seu bolso e a sua família. Eu falo aqui, mas eu torço pro São Paulo. Se eu fosse profissional do futebol, eu tô no São Paulo, o Corinthians me oferece, mas eu vou pro Corinthians, é óbvio. Não tô nem aí pro São Paulo. São Paulo é problema do São Paulo. Então, eu vou pro Corinthians, Palmeiras, pra qualquer lugar. Se eu sou um profissional do futebol, que no caso eu não sou. Mas se eu fosse, você trabalha aqui no São Paulo. Você é São Paulino, sou. Mas o Corinthians tá me oferecendo o dobro. Beleza, amanhã eu estou lá no Parque São Jorge. Não tem problema nenhum. Então, isso aí é tudo cascata. Ele foi embora porque ele quis ir embora, né? Então, o que não tem problema, é só assumir, não, eu tinha uma proposta que eu achava melhor e fui embora, acabou. Né? Essa coisa, não, que eu estava sozinho, abandonado, triste, isso aí, o Abel Ferreira ficou mais de um ano sozinho aqui, ficou aqui não porque ele ama o Palmeiras, porque era bom negócio para ele ficar no Palmeiras, é simples. Não, Bruno, mas aí... Não, sério, aí é um problema pessoal... que a pessoa sofre mais, às vezes a pessoa sofre menos. Isso é verdade. O cara ficou 1 ano no Brasil, sozinho. E ele renovou... E ele... Não veio?
Não vem nessa, não. O que? E aquela nave. Isso, bom. O que você... Estourou. Você falou que o senhor lembra da bola? E a nave? Que nave, gente? Pergunta pra família. Ele ficou. Não, um mês ou 2 meses antes dele ir embora, ele renovou com o Flamengo. Ele renovou com o Flamengo, 1 mês e 2 meses. Então, se ele tivesse triste, chateado, abandonado, Ele não renovaria, né, ele não renovaria. Ó, vai acabar meu contrato, eu vou sair, porque eu quero voltar pra casa. Ok, ele renovou com o Flamengo. É que aí apareceu o Benfica, ele achou que era melhor ir pro Benfica e foi. Até aí tudo certo. Só não. Essa conversa, né? Que eu estava abandonado, triste, sozinho, desiludido. Não, né? Aí é brincadeira. E assim, de falar. Se eu ficasse, teria uma hegemonia. Eu posso dizer, sei lá, se eu fosse presidente da República, o país seria de primeiro mundo. Eu posso falar qualquer coisa. Do que não aconteceu, você pode falar, não seria. Tá, então prove que não seria. Assim, você falar do que não aconteceu é fácil, assim, você fala qualquer coisa. Não, assim, mas também, nós da imprensa somos os que mais falamos. Eu já cansei de ouvir aqui na Jovem Pan, ele não repetiria o mesmo trabalho. Ele dificilmente repetiria o mesmo trabalho. Verdade. Mas por que é verdade? Porque é verdade. O Abel Ferreira foi bicampeão da Libertadores. Então, mas você tem que ter olha o que o Jorge Jesus fez em um ano. Mas você tem que ter um retrospecto concreto, certo? Porque todo mundo sabe. A gente mesmo fala aqui, olha, você foi campeão do mundo, ou não é verdade? Não volta. O risco é muito grande. Claro, você não tem a antivisão do fato. O cara pode chegar e ficar 10 anos ganhando. Eu sei disso. Mas seria raríssimo. O Parreira, se ele for um confessionário lá, ele vai... Não devia ter voltado. E o Filipão, então? Luiz Felipe Scolari. Se for no confessionário... Dona Lúcia. Só a Dona Lúcia, que você é o maravilhoso, aquela carta que vai ficar pra história. Então... Você ainda estava lá, você ainda era da Pepina. Vai ter a Dona Lúcia portuguesa. Falava, Jorge Jesus, você precisa voltar porque nós vamos ficar com você 10 anos. Isso é o desejo, eu concordo. Mas então, o Bruno falou o seguinte, ele também não pode prever, mas também as pessoas não podem prever que ele não ia ganhar. Mas é mais racional achar que é muito difícil fazer a mesma coisa. Mas ele ganhou tudo? Ele ganhou tudo. O mundo muda. Ele só perdeu a Copa do Brasil, que ele estava no começo de trabalho, e o Mundial num jogo duríssimo contra o Liverpool. Sim, porque o mais normal é perder. Em qualquer... Tipo, você pega qualquer time do mundo. O mais normal é perder do que ganhar em grandes competições. A gente fala, Copa do Mundo. O Brasil foi a seleção que mais ganhou Copa. Foi o que mais ganhou. Ganhou 5 de 21. O mais normal é perder, para qualquer um, e os outros ganharam menos ainda. Então, o que ganha mais, ele perde muito mais do que ele ganha. Então, isso é muito mais normal. E assim, a questão dele, o que eu acho muito complicado é, até dia 20, até dia 20 vocês mandam esse cara embora e me traz pra cá. Assim, é uma coisa... Vai que o Asmar tá com pressa. O Asmar falou, dia 20 tá chegando. Aí ele fala, os caras... Faltam 15. É a contagem regressiva. Aí você fala, os caras vieram aqui e não quiseram me contratar. Se ele volta, se eu sou o Marcos Braz e o outro, eu vou embora no dia seguinte. Mas não vai acontecer, porque também todo mundo quer ficar ali, né? Mas seria.